Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. Reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem doenças. E enviou-os a pregar o reino de Deus e fazer curas, dizendo-lhes: nada haveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa que entrardes, nela ficai, e dali partireis. Mas onde quer que não vos receberem, saindo daquela cidade, sacude o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Saindo, pois, os discípulos percorreram as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou muito perplexo, porque diziam uns: João ressuscitou dos mortos, e outros: Elias apareceu, e outros: um dos antigos profetas se levantou. Herodes, porém, disse: a João eu mandei degolar. Quem é, pois, este a respeito de quem ouço tais coisas? E procurava vê-lo. Quando os apóstolos voltaram, contaram-lhe tudo o que havia feito, e ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, percebendo isso, seguiram-no, e ele as recebeu. E falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. Quando o dia começava a declinar, aproximando-se os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo às aldeias e aos sítios em redor, se hospedem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E responderam eles: Senhor, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós formos comprar comida para todo este povo. Pois era cerca de 5.000 homens. Então disse a seus discípulos: fazei-os reclinar-se em grupos de cerca de 50 cada um. Assim o fizeram, mandando que todos se reclinassem. E tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou e partiu. E os entregava aos seus discípulos para os porem diante da multidão. Todos, pois, comeram e se fartaram, e foram levantados, do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Enquanto ele estava orando à parte, achavam-se com ele somente seus discípulos, e perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? E responderam eles: uns dizem João o Batista, outros Elias, e ainda outros que um dos antigos profetas levantou. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que não contassem isso a ninguém. E lhes disse: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, que seja morto e que ao 3º dia ressuscite. Em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar a si mesmo. Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na tua glória e na do Pai e dos santos anjos. Mas em verdade vos digo, alguns há dos que aqui estão, que de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de ter proferido essas palavras, tomou Jesus consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. Enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua partida, que estava para cumprir-se em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele se haviam deixado vencer pelo sono.
Despertando, porém, viram a sua glória e os dois varões que estavam com ele. E quando estes se apartavam dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é estarmos nós aqui. Façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Enquanto ele ainda falava, veio uma nuvem que os cobriu e se atemorizaram ao entrarem na nuvem. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Ao soar esta voz, Jesus foi achado sozinho e eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, veio-lhe ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem dentre a multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que tenho. Pois um espírito se apodera dele, fazendo-o gritar subitamente, convulsiona-o até escumar, e mesmo depois de ter quebrantado, dificilmente o larga. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traz-me cá o teu filho. Ainda quando ele vinha chegando, o demônio o derribou e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos se maravilharam da majestade de Deus, e admirando-se todos de tudo que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, pois o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam esta palavra, cujos sentidos lhes era encoberto para que não o compreendessem, e temiam interrogá-lo a esse respeito. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, percebendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança e pô-la junto de si, e lhes disse: Qualquer que receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que receber a mim, recebe aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós todos é o menor, esse é o grande. E disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e o proibimos porque não segue conosco. E respondeu-lhe Jesus: Não o proíbas, porque quem não é contra vós, é por vós. E quando se completavam os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Enviou, pois, mensageiros adiante de si. Indo, eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque viajava em direção a Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, creres que mandemos descer fogo do céu para os consumir, como Elias também o fez? Ele, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem: Seguir-te-ei para onde quer que fores. E respondeu-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro disse: Segue-me. E ao outro disse: Segue-me. Ao que este respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. E replicou-lhe Jesus: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Jesus, porém, lhe respondeu: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa é boa para refletir. Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros.
Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros.